o doutor André ao vivo aqui no programa, toda semana. O doutor André está aqui ao vivo para falar aí sobre um tema importante e também para responder a sua dúvida, para responder a sua pergunta. O número está na tela, 99326228, 99326228 é o telefone que você pode encaminhar a sua dúvida, a sua mensagem. Fique à vontade para participar. 99326228, 99326228. Hoje o doutor André vai falar sobre esse tema, benefícios do Botox. Vem para cá, doutor André, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, um prazer semana. Igualmente. Pode chegar para cá um pouquinho, viu, doutor André? O pessoal vai fazer um enquadramento correto aí para o doutor André falar sobre os benefícios do Botox. Exatamente, Flaviano. Hoje vai falar de um tema, né, que é voltado para a área da estética facial, né, que a gente também trabalha nessa área, né, lá no consultório. Não procedimentos invasivos, né, mas sim procedimentos que envolvam uma estética mais ali superficial. E hoje nós vamos falar sobre os benefícios do Botox, que na verdade o Botox é a toxina botulínica, né? O Botox, na verdade, é uma marca comercial para que a gente faça aplicação e consigamos alguns resultados estéticos, né? Então, a toxina botulínica é o produto que a gente usa para que a gente consiga resultado que a gente vai comentar aqui no programa. Pode passar? Então, gente, quais são os benefícios do Botox, né? O Botox ele tem vários benefícios. Nós vamos citar aqui mais ou menos uns 5 que a gente vê que tem um resultado muito bom. Primeiro é a melhora do bruxismo, dor de cabeça e causa muscular. Então a gente sabe que o bruxismo, a pessoa que tem bruxismo, ela possui alguns fatores desencadeantes, né, que leva ao bruxismo, como problemas psicológicos, problemas emocionais, e isso leva a dores orofaciais. Geralmente a pessoa que tem bruxismo, a gente vai ver uma foto de uma paciente que ela tinha o rosto até bem quadrado, né, devido ao fato de ter muito apertamento, e o músculo masseter que fica aqui do lado do rosto, ele costuma, como se fosse uma musculação, ele costuma ficar muito mais muito mais grosso, vamos falar assim, né? Ele fica mais desenvolvido. Então até o rosto da pessoa fica mais quadrado. E o bruxismo, além disso, causa muito desconforto nos músculos faciais. E um dos usos do Botox é justamente isso. A gente aplica na região do músculo masseter, esse músculo vai ficar, entre as paralisado, e assim, quando a pessoa fizer o bruxismo, não vai ter tensão nervosa nesse músculo. Outro benefício é em rugas e marcas de expressão por envelhecimento. Isso quer dizer que as pessoas têm aquelas linhas de expressão, geralmente no terço médio e também na parte superior da face, que seria a testa, a região canto dos olhos, região de glabela, região de nariz. A gente vai conseguir amenizar ou suavizar essas áreas de ruga. E correção de assimetrias e sorriso gengival. Então a gente vai ver pessoas que têm o sorriso gengival alto, a gente tem um caso para a gente mostrar sobre isso, e pessoas que sofreram paralisia facial, que tem uma assimetria de rosto, a gente pode conseguir melhorar muito o quadro do paciente através do uso do Botox, que é a toxina botulínica. Pode passar? Então, gente, aonde geralmente a gente aplica o Botox? Quais são as principais áreas de aplicação? Geralmente a gente aplica quase 100% dos casos na região da testa, né? Porque muitos pacientes têm as linhas de expressão, né, na região da testa, então tem essas dobrinhas. Quando a gente aplica o Botox, a gente vai ter uma paralisação dos músculos dessa área frontal, e assim, quando a pessoa fizer um movimento de levantar a testa, não vai ter a formação de rugas, né? Expressão de bravo, né, que seria a região da glabela, quando a pessoa franze a testa, né, ele franze a região de sobrancelha, tem a formação dessas rugas. Com a aplicação do Botox não vai ter essa formação, né? Rugas nasais também, às vezes as pessoas que têm rugas na região da parte do nariz, com a aplicação do Botox a gente consegue reduzir. E os famosos pés de galinha, né? Que muitas mulheres realmente gostam, né? Que a gente faz aplicação para que não haja formação dessas rugas na parte do canto do olho. Então aqui são os principais pontos que a gente faz a aplicação do Botox. Então a gente observa que seria da parte média para a parte superior da parte da cabeça. Pode passar? Então a gente faz o quê? O Botox ele tem que ser manipulado, né? Quando a gente adquire o Botox, ele vem em forma de pó.
a gente tem que diluir ele em uma solução estéreo, né, que seria o soro fisiológico estéreo. A gente manipula, coloca na seringa e faz a aplicação. Geralmente a aplicação é realizada com uma seringa de insulina, né, que é a pontinha, né, ela é bem fininha e delicada. E assim vai sendo feita a aplicação nos pontos onde a pessoa tem rugas, né? Então, o protocolo que a gente faz em um paciente, muitas vezes não é o mesmo de outros pacientes, porque vai depender do número de linhas, né, linhas de expressão e rugas que a pessoa possui. E assim nós vamos fazendo a aplicação nas áreas, pois o Botox ele vai atingir uma área de mais ou menos 1 centímetro daquele ponto que a gente aplicou, né? Não é somente naquele pontinho, você vai aplicar naquele ponto e vai abranger uma vasta região. Pode passar. Então, o que nós temos? Nós temos aqui alguns casos, né, para mostrar, como esse caso, a paciente, ela possuía uns pés de galinha bem aqui, vou falar assim, tênues, né, não era muito ali acentuado, né, essas rugas que muitas mulheres possuem. A gente fez a aplicação, depois de aproximadamente 15, 20 dias, a gente pede para que o paciente faça um retorno. Não é imediato que a ação do Botox começa a ter. Ele demora mais ou menos uns 3 dias para ele começar a atuar, e o ponto que a gente consegue fazer uma nova avaliação é 15 a 20 dias. Então, passados aqui 15 a 20 dias, a gente observou que não teve mais formação daqueles pés de galinha. Pode passar. Aqui uma outra situação, aqui já é uma paciente mais idosa, né? Uma paciente mais idosa. Aqui nós tínhamos também a formação de vários pés de galinha, né? Essa paciente já tinha uma pele bem mais flácida. E após a aplicação do Botox, que a gente esperou acho que até 30 dias, a gente observou que atenuou bastante as linhas de expressão dela, né? Isso aqui tudo ocasionado pelos pontos que a gente aplicou. Então, esses músculos aqui da face já estavam paralisados depois de uns 20, 30 dias, o que melhora muito a questão da formação de rugas. Pode passar. Então, aqui do lado, esse aqui foi do lado direito, né? Aquele lado foi o lado esquerdo. Aqui mostrando também como atenuou bastante, né? É uma paciente que possui muitas rugas, mas o que ela incomodava demais eram essas rugas aqui. Então a gente conseguiu um resultado bacana em 20, 30 dias. Pode passar. Outro uso do Botox que a gente comentou com relação ao sorriso gengival, né? Essa paciente aqui, eu lembro que ela iria casar, mais ou menos 6 meses antes dela vir no consultório, e o que ela mais sentia, vamos falar assim, insatisfação, era a questão da cor dos dentes e o sorriso gengival, porque quando ela levantava, ela fazia um sorriso, né, para uma foto, aparecia muita gengiva. Uma das formas de tratamento que tem, além da questão cirúrgica, né, existe uma cirurgia para isso, seria a aplicação do Botox, que é muito mais conservador. Então, existem alguns pontos que a gente aplica na região do lábio, e aí, passados mais ou menos também 20, 30 dias, o lábio da pessoa não vai levantar tanto. Então, ficou no rumo exato onde a gente pretendia ter, e após isso ela fez 2 sessões de clareamento, que é o que ela desejava também. Então, em poucas sessões a gente conseguiu resolver o caso dessa paciente, né, de forma extremamente conservadora, não deixando o lábio tão alto, e ali ela conseguiu aquilo que ela tanto almejava. Pode passar. E para finalizar, nesse caso aqui foi muito interessante, esse paciente aqui, ele teve uma paralisia facial, né? Não me recordo qual foi o motivo, mas eu lembro que teve paralisia facial do lado direito, né? Então, quando ele fazia um sorriso, ele só puxava do lado esquerdo, ele não conseguia, quando ele fazia o sorriso, puxar dos 2 lados. A gente fez um planejamento para ele, fizemos a aplicação do Botox, acho que foram feitas 2 sessões, e após passados aí mais de 30 dias, acho que foi 40 dias, 45 dias, a gente conseguiu isso. Quer dizer, ele nem conseguia mostrar os dentes, né? Ele tinha uma paralisia mais assim acentuada, de forma que o sorriso, né, os dentes mesmo, não aparecia quando ele fazia o sorriso, né, quando ele sorria. E após feitos os pontos corretos, a gente conseguiu que os dentes dele agora aparecessem, né? Aí ficou extremamente satisfeito, que é um uso do Botox para caso de assimetria facial por algum motivo. O caso desse paciente era de paralisia. Tá, e para finalizar, né, a toxina botulínica, gente, pode ser, como a gente comentou, usada para bruxismo, né? Como a gente falou, o paciente com bruxismo, ele tem muitas dores nessa área, e a aplicação seria feita nessa região do músculo masseter. Pode passar. Que é exatamente esse ponto aqui, ó. A gente que tem as linhas de expressão do cano do olho, como a gente já comentou, e para quem tem bruxismo, existe um ponto que é na região do músculo masseter, que a gente aplica
uma quantidade, claro, maior de bruxismo, que esse músculo aqui é um músculo extremamente, né, desenvolvido, um músculo bastante encorpado, a gente aplica nessa região de forma que paralisa esse músculo e as tensões voltadas para a área de ouvido, para o músculo temporal e para a região da face melhora bastante. E aqui, eu estou escrevendo aqui, e aqui para finalizar, a paciente tinha um rosto extremamente quadrado, né? A gente comentou, pessoa que tem bruxismo costuma muito ter o rosto muito quadrado, né? Parece que a pessoa ela fez preenchimento, de tanto que você quadrado, porque o músculo maceta desenvolve demais, por isso que o rosto fica mais quadrado. Olha para você ver, depois de 6 meses que a pessoa aplicou Botox e parou de ter bruxismo, o rosto da pessoa até afina. Aqui ela não fez absolutamente nada, só parou de trabalhar o músculo do lado aqui. Isso. Aí o doutor André, né, trazendo aí algumas orientações importantes sobre os benefícios do Botox, né? E aí eu tenho que perguntar algo importante, existe contraindicações, André? Pois é, ô Flaviano, graças a Deus o Botox, né, que é a toxina botulínica, ela não tem praticamente quase nenhuma contraindicação. A gente não tem relatos em relação a estudos científicos, né, de pacientes que tenham, vou falar assim, alergia ao Botox. A gente sabe que o Botox, ele pode ter reação alérgica, né? Tem pacientes que podem ter reação alérgica, mas para a gente descobrir tem que ter algum histórico, né? E a questão do Botox é importante a gente salientar, gente. O Botox não tem a mesma função do preenchimento facial. Porque a pessoa às vezes confunde o Botox, muitos pacientes chegam no consultório e acham que o Botox vai fazer a ação do preenchimento, que é um outro tipo de tratamento em que a pessoa às vezes, vamos supor, tem uma ruga, vamos supor, debaixo aqui do olho, o Botox não vai acabar com aquela ruga. Em muitos casos a pessoa já envelheceu, perdeu gordura debaixo do olho, tem que fazer um preenchimento nessa região. Então o Botox você vai acabar com as linhas de expressão e não para você ganhar volume, que seria um outro procedimento. Aí é importante porque tem essa diferença, preenchimento e Botox, né? Exatamente. E muitas pessoas confundem, né? Acho que o Botox, vão falar assim, ele faz tudo. Tudo que a gente mostrou aqui são casos de pacientes que tinham formação de rugas, o músculo foi paralisado e a ruga não formou mais quando você ativava o músculo. Se o músculo não está ativado, a pessoa tem a linha de expressão, o Botox não vai diminuir aquela ruga. Eu sempre falo que o telefone fica disponível para participação de todo mundo, 99326228, né? Tem a participação aqui da Karen, lá do Bairro Nações, né? Precisa ter algum cuidado especial depois que faz a aplicação do Botox? Né? Precisa sim, excelente pergunta, viu? Quando a gente faz a aplicação do Botox, a gente pede para o paciente, primeiramente, ele não pode ficar fazendo aplicação de base de pele, de protetor solar, nada disso, porque a pele, assim que a gente aplica o produto, ela não pode ter nenhuma sujidade na pele. Então, fez a aplicação do Botox, inclusive no consultório a gente costuma passar um pouco de álcool, né? Para a gente remover todas as sujeiras que a gente tem na pele. Às vezes muitas mulheres chegam com base, tem que limpar essa pele da face, fazer a aplicação do Botox, depois não pode aplicar nada no rosto. Outra questão, no dia tem que evitar o sol, né? Tem que evitar de ter exposição ao sol. Então, às vezes a pessoa gosta de fazer uma caminhada, andar na rua, tem que evitar. E, pelo menos, o primeiro e segundo dia, evitar algumas atividades físicas maiores. De resto, é tranquilo. Eu tenho a pergunta aqui da Fernanda, ela quer saber o seguinte, é possível fazer outro tratamento para complementar o Botox? Depende do resultado que você quer. Você citou o clareamento aqui, por exemplo. Exatamente. Né? Vai depender muito daquilo que o paciente deseja. Então, aquele caso que a gente mostrou aqui, que a paciente tinha o sorriso gengival alto, a primeira queixa dela era essa. Então, a gente fez um planejamento para que o lábio dela não subisse tanto. Outra coisa, depois que a gente terminou, foi em relação aos dentes. Ela complementou com um clareamento. Com relação à parte facial, às vezes a pessoa ela tem alguns problemas de ruga, a gente faz a aplicação do Botox, melhora a questão das rugas, como a gente observou, mas às vezes a pessoa quer fazer algum preenchimento. Aí entra para a gente complementar o Botox. O que seria o preenchimento? São as áreas em que geralmente a pessoa perde gordura. Então, por exemplo, pessoa mais velha é muito comum ter o sulco nasogeniano mais profundo, aí a pessoa deseja que preencha essa região para que ganhe mais volume. Pessoa que tem muita olheira, existe preenchimento de olheira para que a gente ganhe volume nessa área. Então, pode sim complementar, mas aí tem que verificar aquilo que a pessoa precisa fazer. Eu tenho a pergunta aqui do Paulo, essa é muito interessante, porque eu acredito que seja o receio de todo mundo. O procedimento dói, André. Pois é. Ó, gente, tem medo de agulha, tem trauma, né? Isso é uma pergunta, assim, que a gente tem que responder com cuidado, porque
É difícil a gente falar de dor, porque é um procedimento que, querendo ou não, não existe anestesia. O Botox, especificamente, claro, não é um procedimento que a gente faz anestesia. Porque naquele ponto que eu vou aplicar o Botox, não posso preencher nada por cima. Então, geralmente, a gente usa uma seringa de insulina. A ponta dela é bem pequenininha, mais ou menos isso aqui mesmo, tá? Que eu estou mostrando. E a gente introduz ela somente a metade. Então, na hora que você introduz a agulha e injeta o produto, vai dar aquela ardidinha. Isso é a coisa mais natural. Só tem paciente que sente nada, a pessoa sai do consultório tranquila, e tem outros que sente um pouquinho de dor, mas não é dor, dor grande não, uma dor que vai ser insuportável. É uma dorzinha de uma picadinha mesmo. Depende da sensibilidade de cada um, né? Depende da sensibilidade de cada um. Tem gente que vai no consultório, faz Botox cada 6 meses. Ah, outra questão, a duração do Botox, tá? O Botox, geralmente, gente, ele tem uma previsão de duração entre 4 a 6 meses, tá? 6 meses a gente fala que já, inclusive, passou do tempo de duração. Não é um procedimento que você faz uma vez e acabou. A pessoa tem que continuar fazendo o consultório pelo menos a cada 4, 6 meses. Passou aquele período de tempo, a pessoa tem que fazer a manutenção depois. Pensa o seguinte, gente, se é um tratamento estético, né, principalmente, você faz o tratamento porque você está esperando e com uma expectativa muito grande no resultado, né, André? Exatamente. Aí vale a pena uma picadinha. É, exatamente. É verdade. Passa rápido a picadinha. Passa rápido. Agora o resultado, olha, 4 meses, né? Você olhando no espelho, melhorando sua autoestima, isso é importante, e outra coisa importante, viu, Flaviano? Quando o Botox termina o efeito, não quer dizer que vai voltar o que era antes, não. Falar assim, não, que eu tinha que arruga aqui, acabou aquela ação e vai voltar tudo que era antes. Não. A linha que estava, às vezes, mais profunda a primeira vez, aplicou o Botox, ela vai ficar mais suave. Quando começar a perder o efeito, ela vai formar muito tênue. Aí a pessoa começa a perceber que antes, né, a testa, ela estava congelada, porque aplicou o Botox. Imagina essa moça aqui, ela tentava levantar a sobrancelha, a testa ficou congelada, entre aspas, pela ação do Botox. Quando começar a formar uma linha, tem que voltar no consultório para fazer manutenção. Não é que volta aquela fase inicial, não. Quer fazer uma avaliação? Tá aí os contatos do Dr. André, tá sempre disponível, de portas abertas para atender todo mundo, viu? Tem abraço hoje, André? Tem sim, Flaviano. Eu vou mandar 3 abraços que eu tô lembrando aqui. Vou mandar um abraço para a Regina, que foi hoje lá no consultório, e para o seu esposo Romeu. Um abraço para a Maria de Lourdes. Um abraço para a Maria Conceição e a Joana. Um abraço para todo mundo que está sempre ligado e acompanha aqui o programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Flaviano. Até a próxima semana. Até a próxima, se Deus quiser. Na próxima semana, o doutor André está aqui de volta, né? Toda semana tem um tema importante aí para você. E eu reforço que a entrevista na íntegra fica sempre disponível lá no portal sistemampa.com.br, porque é a oportunidade de você rever as orientações, né? É só acessar sistemampa.com.br. Antes de ir para o intervalo,